Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Voltei depois de bastante tempo. Sendo bem sincera, eu tô há meses planejando, né, um super vídeo de retorno com uma baita edição, mas eu percebi que eu tava me sabotando muito, que tava muito difícil assim, e daí eu pensei, quer saber? Talvez um dia esse vídeo mega, né, editado aconteça, mas nesse momento vamos voltar às origens, vamos só sentar e dar o play, né, e ver o que acontece. Mas é algo que eu quero de verdade voltar com esse canal. Eu tenho muita coisa para compartilhar com vocês. Eu queria, né, utilizar esse vídeo para dividir um pouco dessas notícias que eu tenho. Bom, a primeira delas é que eu estou morando sozinha pela primeira vez na minha vida. Eu tenho um apartamento, né, gente, que eu estou alugando. E eu quero dividir um pouco disso, né? Eu quero criar uma série de vídeos que é tipo morando sozinha, que é eu sozinha, falando sozinha em casa, né? Mas dividindo ideias com vocês, assim, porque é algo que, enfim, eu tenho muita vontade de fazer e eu tô muito animada. A segunda novidade é que eu estou morando de novo em Dubai. Sim, muita coisa para acompanhar, né? Eu comecei a gravar os vídeos quando eu morava na China, em Shanghai, quando eu estava fazendo o meu mestrado. Lá, fiquei durante um tempo estudando a língua chinesa. Cheguei a fazer alguns vídeos quando eu estava morando em Dubai também, quando eu vim trabalhar aqui para o governo de Dubai, no programa DBA, né? Dubai Business Associates. Depois a pandemia aconteceu. Eu realmente não gravei muitos vídeos, gravei alguns vídeos aqui quando eu tava, né, de volta no Brasil, em Brasília, junto com a minha família. E depois disso, né, no final de 2021, nesses últimos 1 ano e meio, coisas aconteceram que mudaram a minha vida, né? E eu tive a possibilidade de compartilhar bastante disso no YouTube, mas eu não compartilhei tanto aqui no YouTube, né? E eu quero dividir um pouco do que aconteceu, dividir um pouco, enfim, das coisas que eu aprendi. E é para isso que eu quero utilizar esse canal, né, esse espaço. No final de 2021, eu tive a possibilidade, né, de viajar ao redor do mundo. Nesses últimos 1 ano e meio, eu realmente, né, fui para mais de 20 países, fiquei nessa vida um pouco nômade, trabalhando do meu computador remoto, e é inexplicável, gente, o que aconteceu. Eu não consigo às vezes nem colocar em palavras quantos os meus sonhos se tornaram realidade e do quanto eu sou grata por isso, mas do quanto também não foi muito fácil. Eu queria compartilhar com vocês uma história que eu não sei se eu já compartilhei aqui ou não, mas compartilhei, vamos de novo, né? Que em 2018, quando eu estava morando em Shanghai, na China, um pouco antes, né, da minha formatura do meu mestrado, em que eu estava sem saber muito bem o que eu faria, né? Eu estava tentando vir trabalhar aqui em Dubai, mas não passei aquele ano, só passei no ano seguinte, né? Eu não sabia se eu estudava um pouco mais da língua chinesa, se eu aplicava para algum trabalho, se eu ficava na China, se eu voltava para o Brasil. Eu tive uma sessão com uma coach. E eu sei, gente, né? O brasileiro ouve essa palavra, já dá um negócio, assim, uma sensação muito ruim. Eu entendo, de verdade. Eu acho que realmente esse mercado no Brasil, ele é um pouco complicado. Mas ela era uma coach vietnamita, né? Jovem, tinha quase a mesma idade que eu tinha na época. E ela fez um exercício comigo que eu nunca esqueci, nunca esqueci. Na verdade, todo encontro com ela foi o que eu nunca esqueci, gente, porque, como eu falei, ela tinha praticamente a minha idade. E era um encontro assim para testar, ver se eu queria fazer o programa dela de coaching, que era um programa inteiro, né? Não era uma sessão de coaching. E eu amei, gente. Só que o programa dela, na época, custava $5.000. E eu nunca vou esquecer que eu fiquei, como ela ousa, sendo tão jovem, né? Assim, cobrar isso tudo. Eu fico, caramba, né? Olhando pra trás em uma sessãozinha teste grátis ali, né? Ela mudou minha vida. Então, realmente, né? Voltamos para aquela frase: é justo que muito custe o que muito vale. Mas ela fez comigo um exercício em que ela pediu assim: Ana, analisa 3 anos da tua vida, 3 anos atrás, onde você estava, né? Gente, eu fiz essa sessão em 2018, tá? 2015, eu tava morando em Porto Alegre, fazendo a minha graduação de Relações Internacionais. Eu tinha um sonho muito grande de morar na China, mas era um dos sonhos mais distantes, né? Tanto que durante 4 anos da minha vida eu falava pra todo mundo que eu moraria na China, e todo mundo, como, Ana? Eu falava, sei lá, mas vai dar certo, né? Porque a primeira vez que eu fui pra China foi em 2013, gente. 10 anos agora, né?
E eu me apaixonei. Fiz um intercâmbio lá, acho que tem um vídeo aqui no YouTube também que eu falo sobre isso. E foi muito difícil pra mim ter esse sonho e não saber como acontecer. Então, em 2015, o cenário ele não era exatamente muito promissor, né? Eu tinha muitos medos internos. Eu lembro que numa época eu queria até né, empurrar a minha graduação, me formar depois. E minha mãe falou, Ana, para com isso, não tem por que ter medo. A vida fica muito melhor depois que você se forma, depois que você estuda e quando você está trabalhando. E foi muito difícil eu acreditar naquilo, gente, porque a sensação que era é que eu estava indo para o penhasco, que eu estava me aproximando do fracasso, digamos assim. Mas nesses 3 anos tudo mudou, né? Me formei depois de 4 anos certinho, me formei já com um contrato assinado de trabalho para os Estados Unidos. Fiquei lá 6 meses trabalhando para Disney em Orlando, né? O que foi muito legal me formar já com um contrato internacional, visto de trabalho e tal, não sei o quê. Então já deu um alívio, digamos assim, e me mudei para a Coreia do Sul, onde eu fiz um MBA e naquele momento em que eu falei com ela, eu já estava terminando meu segundo mestrado internacional, tá? Sendo que literalmente 3 anos antes, eu nem tinha ideia de fazer mestrado, né? Importante dizer que eu sou mais velhinha, assim, e há literalmente 10 anos atrás, menos, vai, gente, 5, 6, 7 anos atrás, não se falava muito em fazer mestrado internacional, né? Se fazia mestrado quem queria ser professor. Era um pouco diferente. Hoje em dia já tem, né, um pouco mais dessa ideia de que é algo positivo e é assim, tá? Mas eu olhei pra trás e eu falei, meu Deus, hoje eu vivo e já tenho, né, diplomas e coisas de coisas que 3 anos atrás eram impossíveis. Ou seja, eu tinha uma prova real na minha vida o quanto que em 3 anos tudo poderia mudar. E daí ela falou, legal, agora vamos fazer esse exercício daqui pra frente. Imagina daqui a 3 anos, em 2021, onde você quer estar? E ela falou, não pense em limites. Isso é uma... Não veio dela, né? Mas essa é uma frase que se você entrar no meu Instagram diz ali, né? Limite é uma ilusão. E ela me convidou, assim, a fazer um exercício de meditação. Eu entrei no estado meditativo, eu fechei os olhos e ela falou assim, eu quero que você se imagine daqui a 3 anos e você tá pegando o telefone para me dizer, meu Deus, tudo aconteceu exatamente como eu queria, né? E para eu contar para ela o que tinha acontecido na minha vida nesses últimos 3 anos e onde que eu estava naquele momento. E nesse exercício, gente, de meditação, eu me vi dentro de um café, que eu sabia que era na Itália, que eu achava que era Roma, né? Pela vibe, né? E eu tava com o meu computador na minha frente, eu tava tomando um café e eu sabia naquele momento em que eu ganhava a vida assim, trabalhando remotamente, né? Que eu não precisava ir para um escritório, enfim, que eu tinha uma vida com uma liberdade muito grande. É importante dizer, gente, que quando eu tive essa visão, ou quando eu me conectei ao que eu queria de verdade, que era isso, foi muito difícil pra mim. Porque nós estamos falando de 2018, gente, é uma época pré-pandemia, não existia, eu não conhecia um ser humano que trabalhava remotamente. Eu não conhecia um ser humano que ganhava dinheiro assim, né, com a internet, como se chamava naquela época. Não sabia disso, assim, não era uma opção pra mim, era algo novamente muito distante. E por mais que eu tentasse me conectar com o que já tinha acontecido nos últimos 3 anos, não era com muita facilidade que eu me conectava os possíveis passos que me levariam a essa realidade. Mas eu lembro como que eu me senti. Eu me senti muito autêntica, eu me senti inteira, eu amei aquela sensação de estar num café, né, tomando um café com o meu computador, né, num ambiente com várias pessoas, assim, mas que eu tava livre. E foi algo que eu carreguei comigo durante muito tempo, né? 2018 passou, 2019 vim para Dubai, fiz, né? Passei finalmente no programa DBA, na minha segunda tentativa. Muitas coisas na minha vida foram na segunda tentativa, tá, gente? O não eu carrego aqui no meu bolsinho vários, né? Mas as pessoas tendem a ver o sim também. Mas, ou a ver apenas os sims, né, na vida dos outros e não verem essa outra parte também, que só a gente que passa sabe, né? Vim para Dubai, comecei a trabalhar para o governo de Dubai e realmente foi muito interessante porque um dos projetos de consultoria que eu fiz me apresentou uma das minhas grandes paixões até profissionais, que é justamente essa parte do futurismo, né, de entender tendências e como elas vão impactar a sociedade, né? E o trabalho específico que eu fiz, o projeto, ele foi sobre o futuro do capital humano, ou seja, o futuro do trabalho, né? Assim como que o mercado de trabalho vai mudar com as novas tecnologias. E é importante dizer, gente, que em dezembro de 2019, a gente mapeou, né, já haviam estudos em que mostravam que o trabalho remoto seria algo, né, muito popular em 2030, daqui a 10 anos. Eu lembro que ao ver isso eu fiquei, eita, mas aí, né, tá vindo. Bom,
todo mundo viu, né, que abriu 4 meses depois, essa tendência já era uma realidade por causa de um fenômeno X, que se chama, né, um fenômeno que mudou tudo, que enfim, que não era muito improvável, digamos assim, o que as pessoas não esperavam. E ao mapear, né, essa mudança no trabalho, todas as novas tecnologias que estavam vindo e até como a pandemia realmente impactou tudo, eu entendi que esse sonho talvez fosse muito mais próximo do que eu pensava. E isso é algo que eu guardei, né? Guardei no meu bolsinho aqui, fiquei pensando. Continuei o trabalho aqui em Dubai, me formei, né? Que esse programa ele é de 1 ano, então você, digamos assim, se forma. Um programa de trabalho, tá, gente? Com visto de trabalho. É um programa que te dá o contrato de expatriado, né? Então, é um dos melhores pacotes que existem assim no mundo. Eu tenho vídeo sobre isso aqui também. E, enfim, a pandemia aconteceu, eu tava aqui em Dubai. E foi difícil, gente. O aeroporto fechou, não podia sair de casa por quase 3 meses aqui, tá? Foi bem mesmo. Assim, se eu queria ir no supermercado, eu tinha que pedir uma licença online, né? E que eu colocava o meu endereço, o endereço do supermercado, e se algum policial me parasse na rua e eu não tivesse aquilo e eu tivesse numa rota que não era do ponto A até o ponto B, eu levaria uma multa, tá? Bem grande. Então, foi bem complicado. Eu terminei o meu contrato aqui em Dubai, eu fiquei mais um tempo porque não tinha nem visto, não tinha nem voo pro Brasil, e eu acabei voltando pro Brasil. Na época eu nem considerava ficar em Dubai, eu ainda estava tentando voltar pra China, né? A ideia era sair da China durante 1 ano, mas enfim, muitas coisas mudaram. Enfim, a fronteira da China é completamente fechada. Eu conseguia emprego para ir para a China, mas eu não conseguia visto. Foi muito difícil. Eu enfrentei realmente questões pessoais na minha vida pessoal. Eu terminei um relacionamento nesse meio tempo. Cheguei a morar 3 meses na Bélgica, né? E me vim em 2021 de volta para o Brasil. Realmente, né? Tentando voltar para a China e não conseguindo. Vivi uma época muito difícil, assim, né? Eu tinha escalado o topo do mundo, tinha conseguido tanta coisa e me vi, né, na casa da minha mãe, sem vacina, sem possibilidade de sair do Brasil, sem muitas possibilidades, mas as coisas mudaram. Eu resolvi acreditar nesse meu sonho, eu resolvi realmente, né, entender que eu podia criar uma vida trabalhando remotamente. Muita coisa aconteceu nesse meio tempo, eu empreendi também, né, eu lancei minha mentoria, acreditem ou não, já tô na 7ª turma de mentoria, prestes a abrir a 8ª. Eu já tenho mais de 250 mentorando, gente. 250 pessoas que acreditaram em mim, algumas das quais viraram amigos muito próximos, muitas vidas mudadas, muitos resultados. E me vi, né, no final de 2021, indo viajar ao mundo. Né? Quando as fronteiras começaram a abrir, depois da vacina, eu peguei uma mala e literalmente fui viver. E foi isso que aconteceu nesse último 1 ano e meio, digamos assim. Eu fui para mais de 20 países, eu trabalhei com o meu computadorzinho, tomando um café de diferentes cafés ao redor do mundo. Eu passei quase que 1 mês na Itália, não em Roma, mas em Firenze, Florença. Eu não consigo descrever o quão louco é eu ser uma pessoa que conhece bem uma cidade como Florença, que caminhou por todas as ruazinhas sozinha no verão, enquanto eu ouvia minha musiquinha com meu computadorzinho, né, na minha bolsa. E todos esses sonhos que pareciam muito distantes, inclusive o de ver o mundo, se tornaram realidade, se tornam realidade hoje, né? Eu querendo ou não, eu vivo todos os dias sonhos que eu tinha de morar sozinha, de morar num país estrangeiro, né? De poder trabalhar assim no meu computador, de poder ir para cafés, né? De poder fazer coisas que eu amo, de ser feliz no que eu faço, né? E é inexplicável, quer dizer, eu consigo explicar, né? Quando eu olho para trás, eu consigo entender as coisas que eu fiz, a mudança interna que teve que acontecer dentro de mim para sair daquela Ana morrendo de medo do futuro, morrendo de medo do mercado, sem se conhecer, né? Com a sensação de que meu futuro ia ser de muito sofrimento, com uma mentalidade de muita escassez, né? Uma mentalidade de sobrevivência para uma Ana um pouco diferente hoje, né? Eu acredito em mim. Eu nunca vou esquecer, eu tava no carro em Portugal com minha prima, outro lugar também que eu fui, amei, né? E ela me falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. E tem um porquê dela ter conseguido, né, emigrar. Hoje em dia ela mora em Portugal, tem uma vida lá. Que foi, a gente tava no carro e ela falou, sabe, Ana, é que eu nasci pra dar certo. Eu nunca vou esquecer, eu fiquei, caramba, que mentalidade boa, né, de se ter. E eu guardei no bolsinho, né?
E hoje eu acredito muito nisso. Eu nasci pra dar certo. Todo mundo nasceu pra dar certo, mas as pessoas talvez não carregam isso com elas, né? E muita coisa mudou dentro de mim. Eu utilizo a minha mentoria como plataforma para dividir bastante disso, né? Mas eu quero voltar a trazer aqui, né? É uma coisa que eu sinto falta no YouTube. Agora que eu tenho minha casa mais tranquilo, né? Não tô mais viajando tanto. Mas, gente, eu não consigo explicar para vocês o que é a Ana começou a faculdade de Relações Internacionais sem ter um passaporte. Eu nunca tinha viajado, quer dizer, eu tinha ido pra Argentina de ônibus, tá, gente? Que do Rio Grande do Sul é possível, 24 horas de ônibus. Mas eu nunca tinha pego um avião, né, pra fora do Brasil. Então eu comecei a faculdade de Relações Internacionais assim, e hoje, né, fast forward pra Ana, que conhece o mundo. Eu consigo fechar os meus olhos e eu consigo ver ruas, lugares, muitos lugares da Ásia, daqui, até da Europa, né? Eu comecei a conhecer a Europa no ano passado, né? Nessas viagens. Eu realmente viajei a Europa de maneiras que eu nunca pensei que eu poderia viajar, com viagem de carro pelos Alpes da Suíça, sabe? Umas coisas assim que pareciam muito distantes, gente, muito distantes da onde eu vim. De verdade. Eu venho, obviamente, de uma família simples, né? Mas de que as coisas começaram a acontecer, principalmente depois que eu fiquei adolescente. E a minha família sempre acreditou em mim, em algum momento eu comecei a acreditar em mim também. E eu ia atrás, e mesmo com um não, eu tentava de novo. Eu sempre fui esse tipo de pessoa, né? Um não nunca me parou. Nunca tive medo de não. Outra frase que eu carrego comigo, né? Um não eu já tenho, vamos de novo, né? E tentei utilizar, e ainda utilizo, né, essas plataformas, essas ideias durante a minha mentoria, da qual eu sou muito feliz, gente. Eu sou muito grata. Se tem algum mentorando meu assistindo aqui, sabe que eu sou muito grata, né? É o que me faz feliz, me traz muita, muita realização pessoal. Mas, como eu falei, eu quero continuar dividindo aqui com vocês novas ideias, não só sobre a minha vida, mas sobre, enfim, exercícios que eu faço, mentalidade, como que eu faço esse design da minha vida, né? Ninguém me falou isso, gente. Eu não sabia até pouco tempo atrás que eu posso fazer o desenho da minha vida, entender o que eu quero nas diferentes áreas da minha vida, que tipo de relacionamento eu quero ter, que tipo de amizades eu quero nutrir na minha vida, que tipo de casa eu quero ter, né? Que tipo de carreira eu quero construir, o quanto de dinheiro eu quero ter na minha vida, né? Como que eu faço para chegar lá? Minha saúde, o meu corpo, né? Como que eu quero me sentir, o meu emocional? Qual que eu quero que seja a minha autoidentidade? Com que tipo de energia, com que tipo de postura eu quero aparecer, show up nos lugares, né? Que tipo de contribuição que eu quero trazer para o mundo. Ninguém me explicou que eu podia pensar e construir isso, de fazer passos a passos, né? De realmente me dar essa oportunidade de sair daquela Ana lá atrás, medrosa, com uma sensação difícil, né? Com um sentimento, um aperto no peito, um medo muito grande do futuro, um receio, era só medo, medo, medo. Para hoje uma Ana que é diferente. Eu fico animada quando eu olho para o futuro. Foram anos, gente, né? Foram muito, muito, muito plantio. Ainda planto muito. Ainda tenho sonhos, acredite ou não, que parecem muito distantes quando eu penso daqui a 3 anos. Mas hoje eu acredito que é possível. E vai ser possível, e vai se realizar, porque eu vou fazer realizar. Né? A gente volta lá para minha prima, eu nasci para dar certo. Né? Então, é algo que a gente pode alimentar dentro da gente. Vai dar certo o tempo inteiro? Não vai ter, vai ser só sim, 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 sim? Potencialmente não, né? Mas é isso que é viver, não tem linha de chegada. E espero realmente que esse seja um espaço para eu compartilhar mais com você isso. Essas ideias, esses pensamentos. Quero trazer bastante sobre o futurismo, né? Que eu falei em novas tecnologias, o futuro dos empregos, o futuro do trabalho, que é minha paixão, que é algo que eu já falo no Instagram há um bom tempo também. Né? Eu posso não ter ficado muito ativa no YouTube, mas eu era bem e ainda sou muito ativa no Instagram, né? Então você pode ver todas as minhas viagens dos últimos 1 ano e meio ali, né? Tem muitas fotos e tal. Porque eu ainda utilizo o Instagram para foto da minha vida pessoal, né? Das minhas viagens, é para isso que o Instagram é, na minha opinião. Mas eu tô muito feliz de voltar aqui. Teremos vídeos em breve. Essa série, né, de Vivendo Sozinha, Living Alone. Mas eu tô muito, muito feliz e muito animada de estar aqui. E saiba que, enfim, sou muito grata. Espero compartilhar, espero dividir, espero ajudar. E conta comigo. Conta comigo como eu puder, né?
e saiba que esse é só o começo de uma jornada que eu sei que vai ser muito linda em 2023 e 2024 e veremos, né? Mas tô muito, muito, muito feliz de estar aqui de volta. Eu tenho um pequeno pedido que vai além do, né? Curta o vídeo, segue o canal e tal. Saiba que eu tenho uma newsletter também, eu vou botar o link aqui embaixo. Que eu mando de vez em quando cartas. Tem cartas lá que são muito boas, já faz um ano, né, que eu tô com essa newsletter. E cartas que dá pra ver de onde eu mandei, então tem várias cartas de vários lugares ao redor do mundo. Essa é outra paixão minha também, escrever, né? E, enfim, me segue no Instagram e, enfim, mantenha canais de contato, né, aberto comigo para que eu possa realmente dividir muitas coisas boas com você. Muita gratidão e até o próximo vídeo. Quem sabe um dia eu faço um vídeo mais editado, mas por enquanto é isso que temos e por enquanto terá que ser suficiente. Muita gratidão, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!